Olá, eu sou Reginaldo Sena, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Guarulhos. E hoje o quadro Café com o Presidente, aqui no Delícias Uai, a cafeteria que você não pode perder a oportunidade de vir aqui e viver uma experiência. Aqui na rua Soldado José de Andrade, número 267, aqui na Praça 4 Centenário. Aqui comigo está Maurício Colim, ele que é diretor titular do CIESP, que é o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, aqui na cidade de Guarulhos, portanto um braço da Fiesp. É uma entrevista interessante, porque também do nosso lado tem aqui o Sim Comércio, que é o braço da FEComércio, Federação do Comércio do Estado de São Paulo. Uma entrevista interessantíssima. Vamos a um café, a gente volta já já. Depois de um cafezinho, voltamos aqui com o quadro Café com o Presidente, aqui no Delícias Uai. Como eu disse, recebendo aqui um grande amigo, Maurício Colim, ele que é diretor titular do CIESP. Para você que não sabe, o CIESP é o braço da Federação da Indústria do Estado de São Paulo, certo, Colim? É, o Centro das Indústrias que representa os industriais da cidade. Como funciona? O que o CIESP, a regional, qual é o papel dela? O papel dela é representar a indústria junto aos órgãos públicos, intermediar a relação com as outras entidades. Tá. Esse é o principal foco. E trazer alguns serviços que facilitem o dia a dia das indústrias e do industrial. Ou seja, a diferença, no nosso caso, nós somos Federação do Comércio do Estado de São Paulo, a gente tem 144 sindicatos. Sim. No caso da indústria, não é um sindicato, é o Centro da Indústria. Tem a Fiesp, que é a Federação Estadual, que tem dela, embaixo do chapéu dela, os sindicatos. Tá. Então lá estão representados os sindicatos. Tá, perfeito. Que também é um trabalho que representa a indústria. Claro. Já o Centro das Indústrias, que está distribuído pelo Estado de São Paulo, ela aglutina os industriais e os empresários, faz uma análise das necessidades que as indústrias têm na cidade e faz a operação da melhor forma para que eles tenham um resultado mais rápido e mais positivo. Perfeito. Colim, é um tema que com certeza você domina muito. Não vai ter muita dificuldade, acabei nem fazendo um comentário antes. Reforma trabalhista. Há quem diga, inclusive eu vi uma crítica, tá vendo? Porque recentemente o Estadão mostrou o desemprego, que alguns políticos vendiam no passado recente, lá no ano passado, que a reforma trabalhista iria gerar mais empregos. E aí eu vi uma crítica nas redes sociais, até com palavrão, né? Era esse o objetivo mesmo? Gerou mais emprego? Ou o desemprego não tem nada a ver com a questão da lei trabalhista? Não, o desemprego não tem nada a ver com a lei trabalhista. O que se fala do aumento de emprego é porque há uma formalização maior. Havia muitos empregos que não eram formalizados e com a legislação trabalhista vai facilitar essa formalização. As barreiras que antes se tinha fazia com que muitos contratavam prestadores de serviço. Tá. Só PJ, não se colocava dentro da indústria. Aí com esse novo formato vai haver um crescimento do emprego. É essa a leitura. Ou seja, a tendência é que empregado sem registro caia drasticamente. Com certeza. Porque hoje você tem jornada parcial. Sim. Se você quer contratar um empregado por pouco tempo, você pode ter uma jornada de 30 horas. Sim. Hoje você tem a jornada intermitente, Sim. que é aquele empregado que pode trabalhar para você hoje e amanhã trabalhar para uma outra indústria, Sim. com registro em carteira. Quer dizer, flexibilizou mais, facilitou mais. Flexibilizou, há um maior respeito ao empregado. O empregado não é uma marionete para ficar na mão de um lado ou de outro. Não, ele pode tomar as decisões dele. Ele também tem que olhar o que é importante para ele. E ele pode agora negociar direto com o patrão e o patrão com ele, seguindo a nova legislação, não fazendo nada fora dela, o que vai facilitar para os dois lados. Como você acabou de citar esse exemplo do horário intermitente. Antes não se tinha como fazer essa operação de uma forma totalmente legalizada e na relação com o empregado. Agora já se tem. Muito bom. É importante a gente observar isso, porque a gente fala da mão de obra, mas também tem que falar de um outro ambiente que construíram na cidade de Guarulhos, que eu ouço já há alguns anos. Eu que também venho da indústria, fui durante 30 anos dirigente de sindicato de indústria química e farmacêutica, conheço todos os polos industriais da cidade. Hoje presido o Sindicato do Comércio Varejista, que temos 70 mil CNPJ, é muito comércio, muita coisa que nós temos por fazer. Mas lançaram uma ideia, até políticos dizem que Guarulhos agora não é mais uma cidade industrial. Agora Guarulhos
é uma cidade-serviço. O que você, que é membro de uma entidade industrial, que representa a indústria, diz isso? Acabou a indústria em Guarulhos, Colim? Não, não. O que tem que entender é que houve uma evolução. No passado, realmente, o número de indústrias era muito grande, até porque, como era chamado Guarulhos no passado, uma cidade dormitório. Então não havia necessidade de alguns serviços, ou não havia interesse desses prestadores de serviços estar lá em Guarulhos. A cidade cresceu muito, a população aumentou muito, muitas pessoas que moravam em outras cidades ao redor se mudou para cá, houve uma necessidade do aumento de serviços, e aí uma tendência natural. Aumentou a população, aumentou o serviço, a indústria acabou sendo um pouco mais afastada, diminuiu aquele afoito e aquela foco só na indústria. Porém, hoje ainda, a indústria, aí, os dados que a gente tem, representa 60% do valor adicionado. 60% de arrecadação na cidade. A riqueza que gera aqui para o governo, 60% dela é colocado pela indústria. Então, ou seja, não dá para dizer que não é uma cidade industrial. Continua sendo uma cidade industrial. Não é? Os números continuam sendo. E agora uma cidade com uma população muito maior, precisando de uma estrutura melhor, né? E serviços está vindo, o comércio está vindo, se fortalecendo cada vez mais, né? Para entregar essa necessidade que as pessoas que vieram para cá precisam. Uma necessidade comum, eu ando muito por aí, vamos falar um pouquinho do trânsito da mão de obra para trabalhar nos polos industriais. Transporte coletivo atende? Não. Não adequadamente atende. Não. O empregado que mora no Taboão, por exemplo, para trabalhar em Cumbica... Sofre. Vila Galvão para trabalhar em Cumbica... Guarulhos... Eu falo muito Cumbica porque é o polo mais identificado, né? Como, você vê. Cumbica, Bom Sucesso, a região toda. Uma cidade que cresce tão rápido, eu não vou culpar só o governo. Tá. A cidade também cresceu rápido. E crescendo rápido desse jeito, ela precisa de maior investimento na questão de logística, na questão de transporte, pensando no funcionário. Entendeu? Há que se fazer um sistema mais inteligente. Você acha que esse modelo de terminais que foram construídos ainda não atende residência indústria? Não atende. O sistema é ruim. Como você acabou de citar, bairros como Cumbica, Bom Sucesso, enfim, tem várias regiões aqui que não são bem atendidas. Ou seja, às vezes a indústria que está ali próxima a Emílio Matarazzo, essas regiões aqui que estão próximo à capital, prefere muito mais contratar um empregado dali próximo, porque ele pega um único ônibus, pode ser, do que ele ter que contratar alguém. É uma opção. Eu acho que há necessidade de se investir nessa infraestrutura que vai passando pelo transporte público, como também o sistema viário. Entendeu? Há ruas em Guarulhos que é impressionante. Você entra no nada e sai no nada também. É verdade. Entendeu? Aí você liga o Waze para tentar voltar para o lugar que você às vezes o Waze não acha. Iluminação pública. Eu acho assim, várias questões precisam ser melhores esclarecidas, né? Com a mudança, tirando da mão de quem gera... Da agência reguladora. E botando para a prefeitura, há que se ver quem é responsável pelo quê. E hoje pagamos a COSIP, né, que é a taxa. Eu acho que isso deve ser bem esclarecido. Eu acho que isso cabe à secretaria, aí, ao pessoal da pública, a esclarecer a responsabilidade de quem é um poste, a responsabilidade de quem é a manutenção. Eu estou perguntando isso porque no comércio tem muita reclamação. Na indústria também e na residência também. Porque às vezes, imagina, a pessoa não sabe nem para quem reclamar. Eu vou ligar na Bandeirantes ou vou ligar para a prefeitura? É a Secretaria de Obras? Quem é que eu tenho que ligar? E aí fica rendido. Agora a conta vem. A conta vem. Entendeu? Um outro tema, gente, que eu acho importante, que a mídia como um todo, televisiva, impressa, fala muito da indústria 4.0, inteligência artificial. Por outro lado, os dados demonstram que nós temos quase 13 milhões de desempregados no Brasil. E há especialistas que dizem, Colim, que boa parte desses desempregados não voltam mais ao mercado de trabalho. Por vários aspectos. Ou porque desistiram, fazem outras coisas, ou porque realmente não se preparou. E tem algo que é muito moda, todo mundo que está no poder público, ou qualquer gente fala qualificação profissional. Só a qualificação profissional resolve a questão do emprego, Maurício Colim? Não. Nós passamos a nossa empresa tem quase 60 anos de mercado. E nós já discutimos, é a pior crise que nós já passamos em 60 anos. É a nossa leitura. Então foi uma crise muito drástica. E isso gerou esse tamanho de desemprego. Então assim, havia uma demanda
que não estava procurando emprego, que eram filhos desses empregados, que viraram desempregados e seus filhos passaram a ser uma demanda procurando emprego. Então, acho primeiro, a crise, quem gerou os 13 milhões, a indústria 4.0 não vai ser a causadora de desemprego. Por quê? Porque ela gera um outro tipo de emprego, outras necessidades, outras demandas, né? É como falar do caixa do banco, né? Que eu já tinha falado. O caixa do banco sumiu. Hoje você vai numa agência, tem 2, 3 caixas. E as pessoas não vão até o banco. Só que por trás daquilo tem os sites agora. É toda uma infraestrutura de trabalhadores. Tem vários outros profissionais que eu não sei se tirou 5 caixas e gerou 10 novos empregos. Eu não sei dizer se é isso. Eu acredito que sim. Entendeu? E assim vai ser na indústria 4.0. Outros empregos, uma mão de obra com uma outra qualificação. Entendeu? Há que se entender que a indústria tem escolas técnicas que trabalham para ela para formação, mas também há a formação básica que é necessária. Não é só a técnica, é a básica junto com a técnica. Então, isso dá uma demanda que precisa ser suprida. Em Guarulhos, nós temos pouco trabalho voltado para isso. O governo não adianta com para a educação básica. Para a educação básica e também para a educação de formação. O governo não tem nas secretarias os trabalhos que fazem? Será que a gente precisa de tanta costureira? Não. Né? Então, assim, há que se pensar esse modelo e mudar um pouco. A nossa casa, que é a Fiesp, Ciesp, no sistema S, nós estamos cuidando para que tenha uma melhor formação básica. Nós agora, no novo SES, vamos dobrar o número de vagas para a educação básica, sendo que dessas, 65% de tudo da escola que tem no SESI é gratuito. 35% atende a demanda dos nossos empregados, da indústria. Então, assim, há que pensar esse modelo. E a indústria 4.0 não vai ser a maior responsável. Ela vai gerar outro tipo de emprego com mais valor agregado. O aluno do SESI, ele vai estudar lá a educação básica. Ele não já entra num ambiente em que ele acaba tendo um DNA mais técnico? Sim, sim. Não é, não é diferente de você ir... Uma escola normal? Isso, uma escola normal. Completamente diferente. O que diferencia? Por exemplo, lá nós temos laboratórios voltados para a robótica, um exemplo. Lá no SESI. Que a escola pública não tem? Não tem. Você tem lá uma área de, eu não sei se aproximadamente uns 700 metros, que mostra todo o sistema de mananciais da região e mostra como cuidar do meio ambiente, mostrando tecnicamente o que as plantas fazem, o que uma erosão faz, o que um barranco gera, enfim. Então, é um outro tipo de formação voltado para o meio ambiente. Entendeu? Isso a partir de que idade o aluno já começa a ter? Desde do primeiro do fundamental. Já, a hora que entrou lá, ele já começa a ter vivência dentro daquilo. Também esportes. Nós temos lá todo tipo de esporte ali dentro. Tínhamos até pouco tempo o rugby. Parou porque não houve uma adesão muito grande. Mas todo tipo de esporte. Então é uma diferença. E dali também já cria-se um link direto com o Senai. O aluno fica no período da manhã e à tarde vai para o Senai e vice-versa. Então acaba tendo as duas formações numa só. Muito famoso, né, o Senai, para você entrar. Quais são as condições? As pessoas me procuram, não, porque surgiu uma vaga. Para estudar no Sistema S da indústria, no Senai, como é que funciona? O primeiro grupo a ser atendido são os filhos dos nossos trabalhadores, nossos colaboradores. Essa é a primeira demanda que é atendida. Depois disso, uma quantidade de vagas atende o entorno das escolas. Então, a pessoa se inscreve no site e ela vai ser atendida pelo Sistema S. Tem umas que são pagas. Hoje uma escola deve estar em torno de R$260 para ficar meio período, que eu acho barato para os preços que tem numa escola pública. E há também uma quantidade de vagas que é para as crianças carentes também do entorno da escola. É assim que a gente tem um percentual também de... Tudo via o site. Não há nenhum tipo de seleção, é via site e depois do site é direcionado as vagas para quem conseguiu cumprir o prazo de inscrição. Legal. Colinho, tem uma questão muito importante que a gente ouve o tempo todo, e nós como pessoas públicas estamos sempre sintonizados nisso, mas tem uma pergunta interessante que eu preciso fazer a você. Crise política, na escala de 1 a 100, crise política eu falo do país, disputas partidárias, eleições e tudo mais, na escala de 1 a 100, quanto atrapalha na economia? Peguei pesado para você, não? A tua experiência como empresário, o que uma disputa, o que uma crise política? Porque o presidente é isso, que a corrupção daquilo, o cara que passou com uma mala na calçada levando dinheiro, Operação Lava Jato, Sérgio Moros e por aí vai. O que isso impacta na economia, pensando você como empresário? 60%, 70%. É mesmo? Eu acho que é uma consequência, né?
A mala que um pega e leva, ele deixou alguém num posto de saúde doente que não vai trabalhar. Né? Uma má gestão pública deixou, impediu que alguém chegasse no seu trabalho. Um desvio de dinheiro fez com que uma nova escola não fosse aberta, então alguém não entrasse para estudar e não se formar. E aí você acaba criando o quê? Violência, problema para a sociedade como um todo e para nós então. Eu não tenho um bom empregado, eu não tenho um bom ser humano, eu não tenho um empregado indo trabalhar contente, com saúde, saudável. Às vezes o filho não conseguiu ir para o hospital ou não teve uma vaga na escola, ele vai com um problema. Então você imagina o que atrapalha a economia. Então não é só os impostos que cobram, é também toda essa cadeia de trás por trás. Entendeu? Um país bem administrado, com uma boa educação, com um bom transporte, com uma boa saúde, deixa o empregado muito mais satisfeito, trabalhando melhor. Aí ele faz com que os filhos que venham melhor formados, não só tecnicamente, mas como ser humano, como cidadão. Está faltando cidadão. Ou seja, isso de uma certa forma... Isso é tudo causado você sente, você está na sua casa, na sala, à noite, vendo o jornal, você já pensa como empresário, Sim. Puxa vida, Sim. Vem chumbo grosso por aí. Penso como empresário, como pai, como cidadão. Entendeu? Então, assim, é lastimável. Você vê, o dólar está subindo aí absurdamente. O que estão falando? Porque está chegando a eleição. O dólar subiu porque está chegando a eleição. Está chegando a eleição. Alguém lá tem medo de vir para cá, por quê? Porque talvez o A, ou B, ou o C vai entrar e vai fazer algo que vai atrapalhar o investimento dele, então ele não vem com o investimento para cá. Então a política influencia aí. Entendi. Aí eu não tenho uma mão de obra, você acabou de falar agora, muito técnica, porque eu não tenho uma boa escola. A política entra aí. Aí meu funcionário não vai trabalhar porque está doente, eu fico sem aquela mão de obra, não produzo, porque eu não tenho um bom hospital, a política está aí. São quantos por cento? Talvez 60% seja pouco. Sistema financeiro. Na escala de 1 a 100, quanto ele impacta negativamente para o crédito, para a indústria, para facilitar a vida? Porque taxa básica de juros, não, agora o Banco Central divulgou, quanto é que taxa está? 8? Acho que é menos que 8 anual, nem me lembro mais. A taxa da Selic é 6,25. É, por aí. O que isso representa para quem vai buscar o crédito? Né? Nada. Entendeu? O que passou no mercado não é a taxa que o governo põe, porque... Que o governo faz um estadalhaço... Só que não muda nada na ponta. Não muda nada na ponta. Então o que eu acho que balanceia o sistema tributário é ter ou não ter. É a lei da oferta e da procura. Isso vale para o dinheiro também. Tá. Se tiver muito dinheiro, o juro cai. Então se vier muito investidor para cá, botando dinheiro aqui dentro, o juro vai cair, independente da taxa. Entendeu? O câmbio vai melhorar, independente da taxa. Então eu vou começar a fazer um balanço melhor do que eu importo e do que eu exporto. Porque não adianta só exportar, eu também preciso importar. É fato. Se eu só exporto, eu gero um problema no material primário. Tenho pouca sucata, tenho pouca operação aqui interna. Então há que ter um balanço aí. O dólar não é bom a 2 e não é bom a 4. De qualquer forma, precisamos encontrar um equilíbrio nisso. E que não é só o sistema financeiro que é responsável para que tenha dinheiro aqui para se poder o empresário tomar esse dinheiro e investir com um juro bom, real, factível, sei lá. Ano de eleição, ano de Copa do Mundo. Que bom ter uma Copa do Mundo. É bom, é? Copa do Mundo é maravilhoso. É maravilhoso. E eleição? Se for pensar por esse prisma... É melhor fazer outro café. É melhor fazer outro café. Pensando por esse prisma, então, do ponto de vista... Porque aí eu estou perguntando a você como indústria, mas eu lido com comerciante, eu conversando o tempo todo, eu sinto essa angústia. E no nosso caso, 96% é pequeno. Então você conversa com pessoas que têm uma loja, um negócio, que pensam com a barriga, né? Sim. Então ele não tem essa mesma magnitude que tem as grandes empresas, como nós temos aqui, Riachuelo, Magazine Luiza, C&A e tantas outras, que tem toda a sua infraestrutura, mas que também tem problema, como todo mundo grande tem, né? E aí o pequeno olha para isso, ele pode imaginar, parece que ele vive esperando um milagre, alguma coisa de novo acontecer. Quanto tempo você trabalha, você tem empresa? Eu tenho empresa há 20 anos, há 60, eu virei sócio há 20. Já passou por vários momentos, por várias crises. A empresa passou por muitas. Para esse cidadão que está aqui assistindo a gente, que está preocupado com as vendas e tal, para o comerciante, para o empresário, o que a tua experiência daria como conselho, hein? Eu acho assim que, primeiro que há uma politização maior. Eu acho que se a gente classificasse ela numa pirâmide, eu acho que a base está muito mais bem
esclarecida de algumas questões políticas e de alguns políticos aí no mercado. Eu falaria o seguinte: vote com a cabeça, mas vote com o coração também. Porque a gente olhando no olho daqueles caras que estão ali, a gente vai pegar alguma coisa. Pense em tudo que fizeram, tudo que não fizeram, entendeu? Aposte um pouco no novo. Eu acho que pense um pouco menos politicamente, pense mais tecnicamente, né? Eu acho assim que existem vários novos políticos surgindo. Não estou dizendo que os velhos não fizeram nada, os antigos fizeram, todos fizeram. Mesmo numa política local, se o Eloy fez, o Almeida também fez, como o Guti também vai fazer, todos vão fazer alguma coisa, mais ou menos, né? Então assim, eu falaria isso para a população: olhe com mais carinho, preste mais atenção, reflita, todos estão mais preparados para escolher o seu novo político. Última pergunta: o Colim pensa algum dia em seguir carreira política, para fechar a entrevista? Essa não podia deixar, não, né? Não posso dessa água, não beberei, não posso, né? Eu acho que assim, todo mundo tem que dar tem que ter a sua participação dentro do sistema para uma sociedade melhor. Claro. Já fui convidado várias vezes e recusei, né? Eu falo várias porque foram mais do que duas. Claro. Então assim, mas eu ainda tenho muito a dar para a indústria e futuramente, quem sabe? Eu acho que talvez há necessidade de entrar pessoas diferentes na política. E por isso que eu não vou dizer que dessa água eu nunca beberei. Legal. Colim, muito obrigado. Maurício Colim, diretor do Ciesp. Olha, te agradeço, cafezinho. Industrial. Convido o pessoal para dar uma café. Industrial, vem aqui, tem 3 salas aqui dentro, bacana, reservada. O ideal para a gente fazer as nossas reuniões mais fechadas. Café delicioso, é a chipa, então... Classe A. Muito obrigado, meu irmão. Um abraço.